de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Abra comigo a palavra de Deus, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler o verso 33. Diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Meus amados, nós estamos numa época em que muitas mudanças estão latentes na nossa vida. Há uma necessidade evidente de fazermos mudanças diante de várias situações que têm se apresentado às nossas vidas e têm nos desafiado nesses últimos meses. Eu creio que muitas pessoas no início, quando chegou a novidade chamada pandemia, coronavírus, achava que em 30, 60, 90 dias estava tudo resolvido. Nós estamos em 2021. E nós precisamos continuar nos reinventando. Porque o que é de Deus está pronto. Mas, mesmo estando pronto, existem determinados requisitos que são necessários estarem prontos, trabalhados, tratados na nossa vida, para que eles sejam manifestos, para que a gente possa usufruir. Quando nós iniciamos 2021, na virada do ano, nos foi trazido esse tema, essa temática, como algo profético de Deus para mim e para você, agora em 2021. É um vinho novo que está chegando. É um vinho novo, e nós sabemos que, de acordo com o que Jesus deixou bem claro, esse vinho novo só é derramado num odre adequado para receber o vinho novo. Porque o vinho novo é um vinho que promove pressão. Ele gera pressão. Ele gera que haja uma expansão nos limites que ele enfrenta. Por isso que Jesus disse que um odre velho não suporta um vinho novo. Não suporta. Precisa de um odre novo. Porque aí, quando se derrama o vinho novo, os dois trabalham juntos. E nesse processo se cria uma unidade de propósitos, aonde os benefícios trazem alegria. Porque o que a Bíblia dá ênfase no vinho é que é a alegria. Então, meus queridos, para 2021, Deus preparou alegria para mim e para você. 2021 vai ser o ano que nós vamos ter motivo de nos alegrar. Que nós vamos ter motivo de sorrir. Que nós vamos ter motivo de sentir, mediante as novidades que Deus tem poder de manifestar, de trazer, de operar, de manifestar, um gozo. Um gozo. Mas para isso, ser completo, nós precisamos verdadeiramente trabalhar algumas coisas na nossa vida. E eu creio que dentre elas, até pelas experiências que nos foram desafiadoras nesses últimos meses, diante até de situações de isolamento, é que ficou evidente, diante das limitações e das impotências, pelas questões impostas, que nós precisamos de algo maior, mais poderoso, mais forte,
acima das limitações humanas e das limitações naturais. E para isso só há um. É o nosso Deus, o Deus vivo, aquele que rege todas as coisas com o cetro da sua justiça. Aquele que decidiu ser o meu Senhor e o teu Senhor. Aquele que é conhecido como Pai Nosso. Aquele que tem poder para prover, suprir infinitamente mais de qualquer coisa que pedimos ou precisamos, mediante a sua riqueza em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma amplitude da ação, do cuidado, da proteção e da presença desse Deus a favor da minha e da sua vida. Então nós temos sim motivos para nos alegrar, mas precisamos entender que diante das limitações e das impotências, Ele tem que ser o centro, a primazia, a prioridade da minha vida. E eu creio que isso está muito bem definido nesse versículo que o próprio Jesus deixou para mim e para você. Onde ele diz que nós temos o dever de agir e de ter uma atitude de buscar a Deus. Por isso começa dizendo, buscai, ou busquem, mas busquem. Buscar é um verbo, e todo verbo define uma ação. É necessário um agir, é necessário ter uma atitude, tomar uma atitude, fazer a coisa acontecer, e isso é responsabilidade minha e sua, e não tem nada a ver com limitações ou com impotência, porque as limitações e impotências são ações externas que fazem isso se manifestar na minha vida por aquilo que eu não tenho condições de resolver. Mas dentro de mim não há limitação que me impeça de me relacionar, de ter intimidade, de me achegar a Deus, de tomar as atitudes que vão priorizar efetivamente essa parceria, essa comunhão entre mim e Deus, entre você e Deus, entre nós e Deus. Jesus disse, buscai, Ele colocou a responsabilidade sobre nós. Essa atitude é nossa, nós é que temos que decidir. E meus queridos, nós estamos vivenciando tempos em que a gente fica vendo as circunstâncias que estão aí expostas na mídia, que deixam bem claro que há uma movimentação muito grande, não só Brusque, Santa Catarina, Brasil, mas é o mundo inteiro. Aonde essa movimentação deixa bem claro que quer nos tirar direitos, que quer nos isolar, que quer nos fragilizar, que quer nos tirar o direito de se expressar, de falar. Tem várias coisas em movimentação. E se você for olhar mais a fundo, contextualizando biblicamente, são movimentos que estão nos levando para uma realidade onde eu creio que é tipo assim, Jesus está dizendo assim, pai, eu vou lá, e aí Deus está segurando ele aqui, ó. Não, para aí meu filho, só mais um pouquinho. É tipo assim.
É como se Jesus estivesse ali e Deus segurando ele aqui no cinto, dizendo: para aí, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, para dar tempo de eu resgatar mais alguns. E aí, meus irmãos, eu pergunto assim: quem verdadeiramente busca Deus de todo o coração, não é impactado pela presença de Deus? Não é impactado pelo amor de Deus? Não é impactado pela graça de Deus? Não é impactado pela soberania do ser dele, da sua grandiosidade? Com certeza sim. E quem é impactado por essa presença gloriosa de Deus, também não tem vontade de compartilhar com os seus? Não tem vontade de compartilhar com aqueles que lhes são próximos? Não tem vontade de compartilhar com aqueles a quem tem acesso? Sabe o que eu vejo nesses últimos tempos? Que houve uma grande acomodação. Cada um parece que buscou o seu cantinho para ficar acomodado nesse cantinho e esperar os dias passar. Sabe o que eu tenho visto nesses últimos tempos, que passou com essa situação? Que pessoas até perderam a vontade de orar, que pessoas perderam a vontade de ler a Bíblia, que pessoas perderam a vontade de vir na igreja, quando na verdade deveria ter sido o contrário. Diante da exposição da fragilidade e da impotência, da gente querer se aproximar muito mais de Deus. E sabe por que eu digo contextualizar com a Bíblia? Porque se eu for analisar, Jesus disse assim: olha, nos últimos dias, o amor se esfriará de muitos. E aí, irmãos, vamos ser sinceros, sendo Deus amor, nós estamos nos esfriando de quem? Deus é amor. E Jesus disse que nos últimos tempos, o amor se esfriaria de muitos. Isso é um alerta ou é um ponto de interrogação? E aí quando Jesus deixa aqui escrito, buscai, o que ele quer advertir? O que ele quer trazer de despertamento para mim e para você? Vamos ser sinceros, de uma posição definida, de uma atitude clara, de buscar Deus de todo o coração. Porque só Ele é a solução, irmãos. Só Ele vai trazer motivo do nosso riso. Só Ele vai trazer motivo de alegria. Só Ele vai trazer motivo de nós mantermos viva a esperança. Só Ele vai trazer motivo de nós prosseguirmos, de nós continuarmos, de nós avançarmos, de nós olharmos para as possibilidades e não ficarmos desmotivados com aquilo que o mundo está produzindo. Porque as notícias que estão aí são avassaladoras. Se você ficar ouvindo elas o dia inteiro, você vai ficar mal. Você vai ficar mal, você vai ficar deprê. Você vai achar que o mundo não tem mais solução se você ficar ouvindo. Agora há pouco, não vamos muito longe, né? Está uma briga no Twitter, está uma briga no Facebook, está uma briga com o Google, está uma briga aí com várias plataformas, porque eles querem impedir as pessoas de manifestar a sua opinião. E como disse Benjamin Franklin, quando você corta a comunicação, você assume um grande poder. Mas sabe o que Jesus diz? Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes.
quem nós temos que clamar, irmãos? A quem temos que buscar? Com quem temos que verdadeiramente ter uma intimidade, estabelecer um relacionamento que nos coloca para cima, que nos dá motivação, que nos incentiva a prosseguir, que nos dá certeza de que amanhã será melhor do que hoje, que nos motiva a nós olharmos para o céu e não para a terra. É só Deus, meus queridos. É só Deus. Teve uma vez que eu li um texto, um capítulozinho de um livro, onde a pessoa estava desenvolvendo um testemunho da vida dela para fazer a conexão com o assunto principal do livro, e ele dizia assim: quando cheguei no fundo do poço, só havia um lugar para onde olhar. Qual é? Para cima, meus queridos. Tem gente que diz: eu estou no fundo do poço. Te alegra, meu querido, porque os teus olhos estarão postos no Senhor, e o Senhor é suficientemente poderoso para socorrer aqueles a quem clamam por Ele. Essa é a certeza. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E irmãos, o reino dos céus não é nada do que está aqui na terra. O reino dos céus me faz eu colocar os meus olhos para o alto. E tem até um versículo que diz assim: mantenha os olhos fitos, postos no autor e consumador da vossa fé. Aí eu pergunto: quem é o autor e consumador da nossa fé? Não é Jesus? E Jesus não está no céu, assentado à direita de Deus Pai? Está ou não está? Então, se o versículo diz: mantenha os olhos postos no autor e consumador da vossa fé, aonde que tem que estar meus olhos? Para o alto. Amém, irmãos? É para o alto. A gente tem que parar de ficar olhando aqui para as coisas da terra, porque elas nos travam, elas nos tiram a paz, elas criam ansiedade e não geram em nós a alegria, porque aquele que quer conquistar as coisas da terra é um eterno insatisfeito. Ô pastor, meu querido, é assim. O cara compra uma BMW X1, daqui um pouco termina o cheirinho de carro novo, ele quer a X2. E aí, enquanto ele não comprar a X2, ele não é feliz. Aí ele compra a X2 e ele é feliz até o dia que termina o cheirinho do carro novo. Aí ele quer a X3. E até ele conseguir a X3, ele não é feliz. Estou falando coisa do outro mundo? A gente faz isso com qualquer coisa, né? Outro dia eu cheguei em casa todo feliz. Eu fui com a minha filha, a menor, né? Lá na Havan. Aí tinha estragado o liquidificador lá em casa, e eu cheguei lá na Havan e tinha uma promoção. Homem adora promoção. Falou promoção, nós estamos dentro, né? A gente já pensa: agora vou comprar, ainda vou economizar. Aí tinha uma promoção de liquidificador. Eu cheguei lá, comprei o liquidificador, levei para casa. Pronto, está resolvido, está aqui o liquidificador. Aí a minha esposa chegou, deu uma olhadinha assim: ai namoro, isso aí não custou nem 50 pila, dá para ver. Eu disse: se funciona, faz a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? A gente idealiza, até as coisas menorzinhas a gente idealiza, né? E eu disse: tá, mas qual liquidificador tu quer? Não, aquele que é um copo de vidro, que não sei o quê. Aí vocês sabem que homem é mais racional, né? Quando ela disse copo de vidro, eu já olhei. é só para dar a primeira quicada e acabou o copo de vidro. Eu adoro Tupperware. Vou fazer propaganda, né? Adoro Tupperware. Os copos lá em casa, tudo Tupperware. Eles caem quicando no chão, é uma alegria. Você vai lá, pega, ele está inteirinho. Oh, maravilha! É uma maravilha. Os copos já estão passando de 10 anos, eles estão lá, guerreiro. Não quebra.
É interessante as coisas, né? Porque por mais que a gente tenha tudo que é suficiente, sempre a gente quer comprar outra coisa. Sempre quer comprar outra coisa. Já chegou lá na loja, namoro, eu quero comprar uns copos de vidro. Mas nós temos uns Tupperware maravilhoso lá. Não, é porque eu quero fazer uma mesa diferente. Coisinhas pequenas, mas parece que a gente sempre quer alguma outra coisa, não é assim, irmãos? Eu estou dando uns exemplos assim meio simplista, né? Depois eu dou os 3 beijinhos lá em casa e está tudo em ordem. Amém? Uns exemplos assim simplistas. Mas a gente faz isso com qualquer coisa desse mundo, irmãos. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente compra, depois que compra, perde a graça, a gente quer uma coisa diferente. Porque tudo que está aqui nesse mundo gera insatisfação. Se você contextualizar o que Jesus estava falando, você começar a ler do início do capítulo 6, você vai ver que ele estava dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos com o que vestir, com o que beber, com o que comer. O vosso Pai do céu providencia tudo. O que Jesus quis dizer com isso, irmãos? Que a gente não tem que estar o tempo todo ansioso pelas coisas desse mundo. Que a gente não tem que estar ansioso de conquistar, de comprar, de adquirir, de trocar as coisas que esse mundo promove. Isso nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Eu outro dia peguei, o pessoal da assistência aqui da igreja estava pedindo roupa, fui lá no meu guarda-roupa, eu baixei um monte de coisa. 4 sacolas cheias. E eu olhei para o guarda-roupa e ele continuava cheio. Por quê? Porque a gente sempre quer comprar alguma coisinha a mais. A gente chega, entra, eu preciso daquilo ali. E aí fica lá. Aí um dia tu mexe, nem lembrava que eu tinha isso aqui. Não é assim? Não é assim? A gente sempre tem essas insatisfações, e Jesus diz: não andeis ansiosos pelas coisas desse mundo. Não fica ansioso pelo que vestir, pelo que comer, pelo que beber. Deus supre, Deus provê, e Ele provê na medida certa, desde que a gente esteja em comunhão com Ele. Ele disse, o próprio Deus assumiu essa responsabilidade, quando Ele disse assim: eu sou o Deus que te provê. Eu sou o Deus que te provê. Então, irmãos, se eu estou ligado nele, se eu estou buscando ele, e buscar, irmãos, frise-se, que esse buscar, ele tem uma resposta definitiva, ele tem uma eficácia no propósito. Se você pegar em Lucas capítulo 11, você vai ver que diz: buscar-me-eis e me achareis. Tem um resultado efetivo nessa busca. Não é algo vazio. Não, é algo que tem resultado. É algo que tem resposta. É algo que tem ação completa. A busca tem o resultado do encontro. É uma coisa eficaz essa busca em Deus. E ainda Jesus diz que além de buscar, tem que ser prioritariamente. Por isso ele contextualizou dizendo: não andeis ansiosos em conquistar as coisas desse mundo, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Não perde tempo com coisas que o próprio Deus tem capacidade de te prover, de acrescentar na tua vida, de fazer você ter uma vida gostosa, aprazível. Se você pegar lá em Isaías, no capítulo 1, o verso 19, diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor do fruto desta terra. É uma afirmação, mas diz: se quiser, é um posicionamento, é uma atitude, é fazer a coisa acontecer. E me ouvir significa receber as orientações e praticar as orientações. Vai ter um resultado eficiente.
para usufruir do melhor do fruto desta terra. Ô pastor, mas, meus queridos, lá em Deuteronômio 32, está escrito ou não está escrito? As bênçãos virão e te alcançarão. Está escrito ou não está? Isso é fato. Isso é fato. Quando a gente está em comunhão, em ligação direta com Deus, é fato. As bênçãos vêm e alcançam. E aí você se apropria delas. E até porque é fácil se apropriar, porque Deus sendo o provedor, está tudo resolvido. Entenderam? Isso não quer dizer que você vai ficar em casa de braço cruzado e tudo vai acontecer. Jesus deixa bem claro que o verbo requer ação. Ou seja, a gente vai fazer a nossa parte. Nós vamos trabalhar. Nós vamos fazer a coisa acontecer. Mas nós não precisamos ficar ansiosos e nem insatisfeitos em exercer um empreendimento tão desgastante para conquistar aquilo que Deus pode nos conceder naturalmente, enquanto mantemos uma comunhão real, íntima e pessoal com Ele. É por isso que Jesus disse: buscai, e Ele ainda colocou em primeiro lugar. O que é primeiro? Se você analisar, significa uma questão de estar em primeira posição. Quer dizer, na questão do tempo ser prioridade, o lugar ser prioridade, a ordem das coisas ser a prioridade e a importância dela ser a prioridade. Isso é o primeiro, buscar em primeiro. Ou seja, o primeiro momento, o primeiro lugar, a primeira questão de ordem das coisas e a primeira relevância de importância. Porque o buscar significa que eu preciso verdadeiramente priorizar. É o que Jesus está dizendo, priorizar essa busca. Quando eu levanto de manhã, eu já levanto abençoando o dia, porque o que a boca fala tem efeito. A palavra mata ou vivifica, amém? Quem acorda de manhã já dizendo, ó vida, ó desgraça, mais um dia, como você acha que vai ser o dia? Agora, se você já levanta de manhã, com disposição, dizendo, glória a Jesus, obrigado Senhor por mais um dia, eu sei que oportunidades boas e maravilhosas virão, e eu sei que Tu estás comigo neste dia, como você acha que vai ser? Aleluia! Estão entendendo, irmãos? Em primeiro lugar, buscai ao Senhor. Ô pastor, mas de manhã fazendo isso já estou buscando? Com certeza. Fazendo isso já estou declarando coisas boas como uma prioridade para o meu dia? Exatamente. São pequenas coisas, irmãos, mas que produzem grandes efeitos na nossa vida. E nós temos que saber usar. Temos que saber usar e não só usar, como usufruir, porque Jesus disse que nós devemos usufruir, porque Ele conquistou com o seu precioso sangue, para que a gente tenha acesso ao melhor de Deus, enquanto estivermos aqui, de uma comunhão íntima, pessoal com Deus, onde não tem barreiras, porque pelo sangue de Jesus somos justificados, e mediante essa justificação, temos acesso direto ao trono da graça, temos o privilégio de orar e Deus dizer que está com seus ouvidos abertos à oração que nós fizermos. Nos dá o privilégio de sabermos que os braços do Pai estão abertos, pronto para nos acolher, quando assim o precisarmos. Buscar é um esforço, é algo que é importantíssimo produzir na nossa vida de fé. Buscar com intensidade, se empenhar nessa busca.
porque verdadeiramente nós vamos encontrar essa alegria produzida por Deus, essa esperança produzida por Deus, esse cuidado produzido por Deus, essa proteção, esse livramento, essa assistência, esse conforto, esse consolo, esse apoio, essa força, essa paz, essa provisão, essa prosperidade, esse suprimento. Nós vamos encontrar saúde, vamos encontrar vida, vamos encontrar liberdade. Tudo está em Deus, irmãos. Por isso Jesus disse: não te anseia com as coisas desse mundo. Essas coisas desse mundo são passageiras, se desfazem, perecem, têm prazo de validade, mas as coisas de Deus são eternas. Ele diz primeiramente, o reino dos céus é a sua justiça. Abra comigo ali em Colossenses, no capítulo de número 3, nos versos 1 e 2 está escrito assim, ó: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. O vinho novo, irmãos, dentre outras possibilidades de revelação, é também uma mudança de pensamento. É também uma mudança de pensamento. É eu trazer uma nova estrutura de pensamento para a minha vida. Pastor, como assim uma nova estrutura, meus queridos? Vamos começar a deixar para trás as coisas que travam a nossa vida e não edificam. Querem ver? Eu estava vendo um levantamento de um estudo, e nesse estudo dizia o seguinte: uma pessoa que lê alguns versículos da Bíblia duas vezes na semana, não tem mudança alguma na sua vida. Ô pastor, meu querido, geralmente quem lê aleatoriamente 2 vezes na semana, a pessoa nem lembra, passou 1 hora, a pessoa nem lembra mais o que leu há 1 hora atrás. Diz que quem lê até 3 dias da semana, é o mesmo padrão de quem lê 2. Mas quem lê mais de 4 dias na semana a Bíblia, efetivamente tem uma mudança. Tem um efeito de transformação na maneira de pensar e na maneira de agir. Porque as minhas atitudes acompanham a estrutura do que eu penso. O que eu penso se reproduz em atitudes. Se eu mudo a maneira de pensar, eu mudo a maneira de agir. Isso é uma lógica, mas parece que é uma lógica que as pessoas não conseguem aplicar. Porque tem gente que diz: pastor, eu quero mudar minha vida, mas até agora eu não consegui. Não conseguiu porque não fez nada diferente. Continua fazendo a mesma coisa. Quem continua fazendo a mesma coisa, vai continuar tendo os mesmos resultados. Agora, quem muda as atitudes, muda os resultados. E mudando os resultados, colhe coisas diferentes. Usufrui de coisas diferentes. Estão entendendo, irmãos? Nós precisamos dessa mudança. E uma outra pesquisa que eu vi, eu também achei bem interessante. Você sabia que uma pessoa viciada em drogas, pelo menos é o que estava escrito lá na pesquisa, um viciado em drogas consegue suportar 3 dias sem usar a droga. A partir do 3º dia, ele começa a ter aquela abstinência, né?
Começa a ter aquele processo de abstinência, e aí quando ele entra nesse processo de abstinência, ele quer conseguir a droga de qualquer jeito. Pelo menos é o que estava escrito ali na pesquisa, que um viciado consegue ficar até 3 dias sem consumir antes de iniciar o processo de abstinência do corpo. Amém? Mas diz que uma pessoa viciada em celular consegue ficar no máximo 3 horas só, depois já começa a abstinência. É o que está na pesquisa. Quem é viciado em celular, de ficar o tempo todo nas redes sociais, diz que só consegue ficar 3 horas antes de começar a abstinência. Não precisa levantar a mão, né? Mas quem é viciado aí faz o teste, depois me confirma. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: a partir do momento que a gente se habitua num determinado processo e permite que esse processo se torne uma rotina, eu sou escravo daquela rotina. E quanto mais eu sou escravo daquela rotina, mais eu continuo no processo da rotina e tendo os mesmos resultados que a rotina promove. Entenderam? Então, se eu quero ter novidade na minha vida, eu tenho que romper com as rotinas que só sugam a minha energia e não promovem o resultado adequado que vai edificar a minha vida. Mas pastor, efetivamente o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: começa a ter vício de Deus, e quando você ficar 3 horas fora da comunhão com Deus, você entra em abstinência. É isso que quer dizer, efetivamente. Vamos buscar o que realmente transforma a nossa vida. Vamos buscar o que realmente me dá força, me dá energia, me dá esperança, me dá alegria, me dá energia para prosseguir, para continuar, para manter a minha fé viva. Porque, meus queridos, nós estamos nesses tempos exclusivamente sendo desafiados a viver da fé. E Jesus disse: vai chegar um tempo que vocês vão viver da fé. Agora eu pergunto: tem fé quem não busca a Deus? Tem fé quem não lê a palavra? Tem fé quem não ouve a palavra? Tem? Sabia que nessa pesquisa, que diz que quem lê a Bíblia mais de 4 dias da semana, a fé é aumentada em 200%? Está lá na pesquisa, aumenta a fé em 200%. Pastor, como é que é esse efeito? Meu querido, a própria palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. A fé só tem conexão com a palavra se eu estou ouvindo é um processo de receber informação, trabalhar a informação, entender a informação e aplicar a informação. Esse é o processo ouvir, entenderam? Amém? Quem ouve tem um aumento de 200% na fé. Por quê? Porque cada situação que acontece na sua vida, como a palavra está viva, em evidência na mente, o que a pessoa pensa? Não, mas para aí, Deus disse que Ele é meu provedor. Não, mas para aí, só um pouquinho. Deus disse que Ele é o Deus que me sara, o Deus que me cura. Não, para aí, só um pouquinho. O meu Deus me diz que Ele faz justiça a meu favor. Irmãos, isso dá até equilíbrio emocional, porque se a pessoa tem convicção de quem é Deus e o que Deus tem poder para fazer, não anda por aí batendo o joelho ou batendo os dentes, apavorado, achando que não tem mais solução, não tem mais o que fazer, que nada mais vai dar certo, que acabou, que é o fim. Não, meus queridos, quem tem os olhos lá no alto, contempla
as grandezas de Deus. E é impossível não contemplar as grandezas de Deus e não ter certeza e convicção de que nele, por ele, com ele, para ele, todas as coisas cooperam para o meu bem. Dá para entender, meus queridos? E sabe que ali o versículo que a gente leu em Colossenses está falando de pessoas que verdadeiramente tiveram um impacto com Jesus. Porque o versículo diz assim, o versículo 1: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que isso quer dizer? Já que vocês ressuscitaram com Cristo, aqueles que nasceram de novo, meus queridos, só ressuscita quem morreu e viveu de novo, amém? Não é isso que a palavra quer dizer? Ô pastor, mas eu não morri. Morreu sim, quando você aceitou Jesus, diz que nele nós morremos com Cristo, para viver com Cristo. Pastor, não entendi o trocadilho. Simples, meu querido. Quem aceita Jesus morreu para o mundo e nasceu para Cristo, e quem nasceu para Cristo, nasceu para o reino, e quem é nascido do reino, não fica com os olhos postos, e nem ansioso pelas coisas desse mundo, mas fica com seus olhos levantados no autor e consumador da sua fé, contemplando a grandeza do seu poder, na certeza de que tudo que vem dele, coopera para eu ter uma vida, onde eu vou comer o melhor do fruto desta terra. Por isso Jesus diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E aí ele arremata, quando vocês fizerem isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque as bênçãos virão e nos alcançarão. Porque é impossível estar conectado em Deus e não usufruir de tudo que Deus é e tudo que Deus tem. Fique de pé. Feche teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E decida a partir de hoje ter crise de abstinência de Deus. Ô pastor, contextualiza isso aí, que a gente comece a ter crise de abstinência pela falta de Deus na nossa vida, não pelas coisas desse mundo, que a gente sinta a falta da presença, que a gente sinta a falta da palavra, que a gente sinta a falta da comunhão com Deus, que a gente sinta a falta do agir do Espírito Santo, que a gente sinta falta de ouvir a voz de Deus, que seja essa abstinência a tomar conta do nosso corpo, e que seja ela nos lembrar, preciso mais de Ti, Senhor, quero mais de Ti, Senhor, almejo mais de Ti, Senhor, quero Te buscar mais, quero ter um encontro mais impactante, mais forte, mais grandioso, quero verdadeiramente usufruir da Tua presença, em todos os momentos e em todas as áreas da minha vida. Pense nisso, e vamos nessa noite, tomar essa decisão, que vai verdadeiramente impactar a nossa vida, e que verdadeiramente vai ser fonte de alegria, de gozo, de paz, de refrigério, de uma vida transformada para melhor, para melhor.